Dia 22 de janeiro de 2026. Dona Luísa, acabei de chegar do curso lá de massagem, todo mundo secou. Se você viu os vídeos anteriores, já deve saber disso. E hoje eu tive aula com a professora que eu mais gosto lá, agora há pouco, que é a professora Andressa. Essa professora, ela tem uma clínica de massagem aí no Campo de Ourique, que é uma zona bem boa aqui de Lisboa. Assim, boa entre aspas, né? Porque ali é muito estreito para carro, moto, essas coisas assim. Tudo que tem roda ali é horrível, porque é muito estreito e muito ruim, até para parar. Andar ali tem tudo perto, por isso é muito bom. E a tua mãe é a zona que ela também mais gosta de Lisboa, é o Campo de Ourique, era onde ela queria morar. Eu já morei lá e não gostei muito não. Que é tudo perto e tal, mas é meio complicado morar ali, pra quem dirige, sabe? Então, vamos falar hoje sobre autovalorização. Quando eu tive aula com essa professora, vou tirar o óculos, tá? Sem respeito a você. Vamos falar olho no olho. Falei com essa professora em relação a... Depois que a gente completar o curso, né? A gente pode ter o nosso spa, a gente pode ter nossa clínica, a gente pode trabalhar com os outros também e por aí vai. Então, um tema que veio na cabeça para esse vídeo foi autovalorização. Eu falei com ela em relação aos descontos, se é correto ou não fazer, em relação também a preços, qual que seria correto a estipular, fazer a tabela de precificação, sabe? Essas coisas todas. Em relação também a certos rituais, da massagem e tudo mais. E ela foi dando dicas, soltando dicas, como ela faz na empresa dela, que é a clínica dela, como se fosse a empresa dela. Ela é PJ, que fala aqui? Acho que é PJ, pessoa jurídica, empresa. E ela foi dando dica. Eu fui pegando. Ela meio que parou a aula de massagem só para dar essas dicas, sabe? E foi muito importante e muito legal. Então, autovalorização. Ela também trabalhou para os outros um certo tempo. Assim que ela tirou o curso, né? E um pouco antes dela se formar no curso, ela já arrumou um estágio, virou um emprego. Desse emprego ela ficou por anos e depois ela abriu a clínica dela. A professora Andresa, ela é portuguesa. Ela é alfacinha aqui de Lisboa mesmo. Tem a família aqui e tudo mais, todos portugueses. E ela foi dando a dica em relação também a como praticar mais em casa, a como você saber vender seu serviço. Também, se tiver em relação a materiais para vender, essas coisas todas, ela explicou tudo. Então, ela veio num assunto delicado, que é a autovalorização. Porque se você não valorizar a si mesmo, ou o seu trabalho, ou um trabalho de um ente querido seu, quem vai valorizar, entende? E ela veio com um assunto que eu achei meio delicado e que é muito verdade. Cara, eu acho que não existe pessoas que enriqueceram com a família ou na família, sabe? A família nunca dá aquele empurrão, vai, sabe? Ou então ajuda. Tipo, o Zé das Couves abriu um restaurante, a família vai lá e ajuda ele, entendeu? É bem difícil mesmo, bem complicado. E a autovalorização também pega um pouco nisso. O saber abrir mão um pouco da família e para novos ares. Ou então sair um pouco da terrinha ou da cidade onde você é ali e ir para novos ares, sabe? A autovalorização também está nisso. A autovalorização é você saber o quanto é o seu valor, seu preço ali de negócio e meio que bater o pé com aquilo. Não fazer descontos, não fazer, entre aspas, permutas que não sejam vantajosas, sabe? E ela veio um boom na minha cabeça ao trocar ideia com ela, porque é uma pessoa que é da prática, que é da vivência da coisa, e eu não sei, eu só experimentei como cliente as massagens, as terapias, o processo de spa, sabe? Eu sempre fui bastante. Teve época que eu morei em Portugal que eu ia, sei lá, uma vez por mês, entendeu? Em spa, em massagem e tudo mais, porque eu curto muito. Eu tenho muitas contraturas aqui no trapézio, nas costas, nas pernas. Eu sou um cara muito tenso mesmo. Você vai saber disso com o passar dos anos, você vai ficando mais velho, você vai notar que seu pai é muito nervoso, muito ansioso, é tudo pra ontem, é muito acelerado demais. Então, esse negócio da autovalorização, cara, fez um tuf na minha cabeça, porque eu sempre não tive percepção disso, sabe? Eu sei que é importante, eu sei que tem que estar ali, que eu tenho que ter essa noção, mas voltando assim para a minha trajetória de vida, quando eu comecei a vender coisas, a prestar serviço e tudo mais, desde pequeno, bota aí, com uns 8 anos de idade, 7 8 anos, eu tinha um amigo mais novo, que já se foi, que é o Léo, e a gente começou a vender manga, porque lá no quintal lá de casa, lá do Rio, tinha pé de tudo que você imaginar, manga, amora, pitanga, acerola, por aí vai, sabe? A gente teve uma ideia
de juntar baldes e baldes de manga, e lá em casa era um terreno gigante, uma casa gigante, tipo na rua principal da cidade. E o pessoal que passava ali, sempre passava um fluxo muito gente grande, de gente, de pessoas, um fluxo gigante, enorme de pessoas passava por ali. A gente fez naquela grade ali, da sua casa, da minha casa ali no caso. Entre a grade da casa, tinha tipo, a gente fez tipo um banquinho ali, algo assim, com o preço de dúzia da manga, sabe? Aí eu dei ideia ao Léo. O Léo sempre fez tudo que eu praticamente queria em relação às paradas de ser criança e tudo mais. Aí, pô, eu tô com essa ideia, quero fazer dinheiro, só que eu quero comprar uma paradinha maneira, pá, os brinquedos, pá, tudo mais. Vamos, meia meia você. Aí catamos as mangas todas, botamos em balde, pá, e começamos ali a vender. Coloquei um negocinho de R$ 2 a dúzia da manga, que na época era mais ou menos esse o preço. Não, eu acho que era até um pouquinho mais, que na feira vendia mais barato, na feira de Inópolis. Então a gente vendeu mais caro do que era na feira, mas é porque era direto do pé. Caía do pé, a gente ia lá e já vendia. E eu lembro que meu pai viu aquela cena, e estava voltando do trabalho e indo algumas vezes durante aquele dia. Minha mãe estava lá dentro de casa e minha avó estava cozinhando qualquer coisa. E a empregada lá estava tentando também ajudar a gente, sei lá, a gente com um banquinho lá e tudo mais. Aí a gente foi vendendo, as pessoas perguntavam de onde que era a manga, não sei o que lá. E eu sempre fui muito desenrolado. O Léo era muito mais tímido que eu. Ele basicamente só pegava, botava no saco a manga e dava pra pessoa, entendeu? Ou eu que dava pra pessoa pra tentar desenrolar um cliente de fidelidade. E sempre foi assim desde pequeno. Foi legal, a gente ficou nessa durante mais de mês. A gente fez um dinheirinho, tá? Eu não lembro, é uma memória muito antiga que eu tenho dessa. Era aquelas mangas esverdeava que só ficava no massa amarela, não ficava vermelha. Eu não sei dizer se era coquinho ou algo assim. Não sei, era uma manga bem doce. E só tinha ali da minha casa e de mais alguns poucos vizinhos, sabe? E meu terreno era muito grande mesmo. Era papo de, sei lá, 500, 600 metros de terreno, acho que um pouquinho mais, e uma casa de 300 metros quadrados, que ficava no lado do lado do terreno, assim, sabe? Não centralizado no terreno, mas na lateral do terreno. E tinha um terreno gigante, assim, com lá atrás tinha vários pés de fruta e tudo mais. A frente ali da casa com a grade. E tinha, tipo, um quintalzinho na frente, a lateral e atrás. E esse da frente, a gente meio que fez um comércio ali, um espacinho ali, com auxílio da empregada lá de casa. E fizemos dinheiro. Isso foi com 7, 8 anos. Depois, eu também cheguei a mexer com feira, essas coisas, com venda, em relação ao meu pai me ensinou muito em relação a isso. Sempre estava impregnado esse bichinho de venda, sabe, em mim. Até por causa da minha avó, dos meus avós, no caso, e do meu pai. Aí eu mexi com feira, mexi depois, saí do Rio, fui pra região dos lagos, Rio das Ostras. Aí lá, ali eu já me desvalorizei, porque eu trabalhei para os outros em si, não que trabalhar para os outros seja se desvalorizar, mas ali eu trabalhei para os outros e eles me ofereceram um X valor, por exemplo, para trabalhar numa imobiliária, lá no Marileia. Eu tinha acho que 11, 12 anos na cidade, mais ou menos, não vou lembrar o certo, mas era muito novo mesmo. Aí eu trabalhei na imobiliária de faz tudo, de recepção de clientes, recebimento de pagamentos, contrato com o pessoal assinar para depois registrar em cartório, ligar para os clientes, mandar e-mail para cliente, fazer tudo um pouco, entendeu? Eu era um faz tudo que ganhava muito pouco ali, naquela imobiliária, não ganhava comissão em cima de nada, e era tipo um salário mínimo, que na época era 300 e pouco, acho, 400 e pouco, uma coisa assim. Era um valor muito baixo, um salário mínimo. Eu lembro que deu para comprar bastante coisinha que eu queria e eu sempre dividi meu dinheiro fracionado. Então eu sempre tive aquele fixo entre aspas imobiliária, fiquei lá uns 3, 4 meses, mais ou menos um pouco das 2 férias que eu tive da escola, e fui dividindo o dinheiro, sabe? Então foram 3 meses, por exemplo, meio do ano eu trabalhava lá um mês e meio, e final do ano mais um mês e meio, por aí 2 meses, entendeu? Aí deu para tirar ali uns salários mínimos, entendeu? Esse dinheiro foi bom, foi bem bom. E eu coloquei na poupança uma parte, eu lembro, que eu não sabia muito de finanças, e as outras partes eu dividi. Gasto com ralé, gasto com computador, né, que eu jogava muito Tibia também, que é o joguinho que eu, sou viciado até hoje. Não jogo tanto, sabe? Mas naquela época eu jogava muito, eu era tipo viciadaço naquele joguinho. Então, investia no joguinho. Também tinha o retorno do joguinho, que eu também guardava na poupança e tudo mais, saiu dos 500. E dessa imobiliária, eu fui lá para São Paulo. E lá eu trabalhei em empresa também, trabalhei para os outros.
E lá eu nunca questionei em relação a valores. Eu sempre, vai pagar quanto? Aí pensava, porra, não é nem pelo dinheiro, é mais pela experiência, sacou? Então eu ia, acabava indo. Fiz o Jovem Aprendiz lá, o Jovem Aprendiz fui pra uma empresa, e de lá eu voltei pro Brasil, pro Rio. Do Rio, estagiei em várias empresas também, acho que foi 2 ou 3, se eu não me engano. Fiz Jovem Aprendiz também, até os meus 18, 19 ali. Aí daí saí para empresa, fui trabalhar em empresas também, empresas onshore e empresas ali de comércio, de vidro e outras cenas, outras coisas. E nessas empresas eu sempre ganhei a mais de salário mínimo, bota aí, 1,5, 2 salários mínimos aí. E nas empresas onshore eu sempre ganhei mais ou menos bem, pra época eu tinha 20 anos, por aí, 19, 20, 21 anos por aí. Cheguei em Portugal com 22, quase 23, foi por aí, foi um tempo legal. Então eu ganhava, sei lá, uns 4, 5 salários mínimos, mas trabalhava muito, trabalhava basicamente de segunda a sábado, só tinha o domingo, entre aspas, com descanso, tinha o telefone da empresa, para se precisasse de alguma coisa lá na base, offshore, o pessoal vinha socorrer comigo, mas o que? E foi sempre isso, foi sempre essas coisas de trabalhar para os outros. Quando eu comecei entre aspas certo, sabe? Nessa mentalidade da autovalorização. Aí depois eu fui pensando na experiência. E pensar na experiência não foi ruim, mas foi horrível a lado, digamos assim, de retorno financeiro. Não que eu tivesse ganhado pouco, mas eu poderia ter ganhado muito mais se eu tivesse investido, se eu tivesse sido empreendedor, entendeu? Eu sei disso, tenho essa consciência. Eu tenho até um probleminha aí em relação a isso, em relação à mentalidade e tal, que vem um pouco de família, que eu quero sempre na contramão, sabe? Minha família sempre foi de empreendedores, comerciantes e tudo mais. Eu sempre quis numa vertente totalmente oposta. E isso acaba me gerando confusões e essa tal da valorização, autovalorização acaba me pegando. Porque eu sei o que tem que ser feito, eu sei o que tem que fazer, mas é delicado, entendeu? O que eu queria te passar com esse vídeo todo, com essas histórias todas, a autovalorização, se você não tiver ela, se você não saber o teu valor e o preço dos seus serviços, dos seus produtos, vão cagar pra você. Literalmente vão cagar. Teve uma época também que eu namorei uma garota, tava morando em Rio das Ostras, a garota, ela morava em Rio das Ostras também, e estudava em Cabo Frio. Dá mais ou menos 1 hora de viagem, sei lá, até menos que isso às vezes. 1 hora e pouco, por aí. E ela vendia coisas pra mim lá na faculdade dela. Eu marcava pelo Facebook, na época do Facebook, tinha tipo uma lojinha online pra vender jogos de PS4, na época era PlayStation 4. E eu vendia tudo, controle, jogos, sei lá, missões para pessoas que faziam determinada jogatina, eu fazia a transação. Essas pessoas que faziam a jogatina com as pessoas que queriam ajuda naquela determinada fase do jogo, sacou? Eu sempre tive um parafusinho a menos com essas coisas. Então eu fazia intermédio e roubava um dinheiro, entendeu? E pagava pra pessoa que fazia a função lá. E ganhava muito também com jogos de PlayStation. Eu comprava, sei lá, R$ 100, vendia 200. Cobrava a promoção por 80, sei lá, 50 conto. E vendia 150, 180, entendeu? Sempre tive uma margem muito boa nas vendas. Porque isso realmente era de família. E é de família, entendeu? E ali eu sentia autovalorizado. Porque as pessoas, para me pedir desconto, era direto. Só que, porra, mesmo eu brincando, falando que eu já tava tudo mais, as pessoas se sentiam, como eu posso dizer, acolhidas quando eu atendia, quando eu dava o jogo e falava, pô, vou te dar esse jogo, mas vou te dar uma dica. Então vou te dar esse jogo, mas vou te indicar tal coisa pra você ir pegando a manha do jogo, ou tal pessoa pra você seguir, pra você aprender a jogar esse jogo. Ou então se tá contigo nessa fase, tem tal pessoa que faz esse serviço. Se você quiser, você pode contactar ela, passa a ponte, entendeu? Então eu sempre tive essa vertente, sacou? Mas eu me perdi nisso naquela época, naquela história de querer aprendizado, sabe? E é uma foda, porque você tem que separar o que você sabe, o que você quer aprender e o que você vai fazer, sabe? Ou vender, ou prestar serviço, algo assim. E a autovalorização, ela não tá só no último, ela tá no início do processo. Com que você, entre aspas, tem noção e mais ou menos sabe, ou quer aprender, entendeu? Tá aprendendo e vai fazer. Se você não tiver autovalorização de todas essas vertentes desde o iniciozinho, vai chegar no final você vai cagar. E o que eu tive de conversa com essa professora hoje foi exatamente isso. Ela sempre teve essa autovalorização no trabalho dela desde o início. E é uma coisa que me pegou, porque eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Porque ela via no trabalho dela que a patroa dela,
quando ela tava ali aprendendo, começando a trabalhar e tudo mais, deixava passar alguns tipos de serviço, alguns tipos de clientes batiam, até deverem, sabe? Às vezes para esse lugar, mas ela sabia como que deveria ser, entendeu? Então, quando ela abriu a loja dela, a empresa dela, ela começou a praticar isso, o que ela achava que deveria ser e o que ela viu que estava certo. E tá aí, anos e anos e anos, entendeu? Fazendo massagens em pessoas até famosas, sacou? Aqui de Portugal. E isso me deu um boom na cabeça. Eu queria muito que você aprendesse isso. O seu pai, ele falhou, entre aspas, hoje tem 31 anos. Até os 31 anos eu falei com isso, na autovalorização. Aqui em Portugal, falamos de Brasil, certo? Trabalhei ali onshore, depois da onshore eu vim para Portugal. Mas em Portugal eu trabalhei com uma empresa de vendas que eu não senti muito confortável, que era eletricidade verde, renovável, sei lá, tipo uma Revendrola da vida, sabe? Eu tinha que vender o pacote da Revendrola e ganhar uma porcentagem em cima. Só que a maioria do pessoal que vendia era sempre para idosos. E os idosos muitas das vezes não sabem nem o que estão assinando. Então eu achei errado estar ali. Eu saí dali e fui para as entregas, para sexta-feira. E sendo estafeta, pra ser sincero, cara, foi um maior rolê, porque eu ganhei muito dinheiro num período, outro período eu fiquei exaurido de fazer o serviço e não ganhava tão bem. E hoje em dia, de vez em quando, até faço umas outras entregas, mesmo não gostando muito do trabalho, mas porque eu sei que eu me sinto valorizado ali, porque eu sei o quanto eu posso cobrar, o quanto eu tenho o valor da rua, o quanto eu posso cobrar no caso, e o quanto eu estou valendo, sabe? Por exemplo, um estafeta normal, ele ganha, sei lá, de 5 a 15 euros hoje, na rua em uma hora, entendeu? Eu sei que eu sou capaz de conseguir de 10 a 25 euros, 30 euros em uma hora, sabe? Ah, mas como é que você faz? Não sei o que lá. Cara, foram anos trabalhando nessa vertente de entregas, por exemplo, aqui em Portugal, e eu sei o que vai me dar de dinheiro e aonde que eu tenho que ir, aonde que eu não posso ir, os atalhos. Tem lugares aqui em Lisboa que eu não uso GPS, ou se eu uso GPS é mais para manter a minha mente focada, porque eu sou muito disperso, entendeu? Mas eu vou tudo de cabeça, por exemplo. Tem muitos lugares que eu corto caminho, tem muitos lugares que eu dou um prazo de 10 minutos e chego em 5, entendeu? Tem muitos lugares que tem que fazer, sei lá, 3, 4 viagens, eu faço duas e mais que sobra tempo, entendeu? E por aí vai. Então eu sou muito bom nisso, entendeu? Em vendas, era aqueles mesmos 500. Eu sei que eu era muito bom naquilo, então eu cobrava um pouco mais caro. No caso da manga, por exemplo, aqui na história que eu contei. Então tem essa autovalorização. Eu sei o quanto eu estou valendo, entende? Mas quando eu fiquei apurrinhado e voltei para Portugal, depois de ter rodado Estados Unidos e Brasil, fiquei uns meses fora aí de férias, entre aspas, aí voltei. Nesse voltar, eu trabalhei com os caixotes, cara. Botei um tempo a trabalhar com entregas, tava, porra, saco cheio com as entregas, ainda tô até agora. Mas voltei pra arrumar outra coisa. Aí voltei pra cá fazer caixote de limpeza, sabe? Esse caixote que fica na rua, que você tem que botar determinada hora pra rua, pro lixeiro, pra coleta pegar. E determinada hora do dia você tem que botar pra dentro, pra guardar, senão a Câmara Municipal ela acaba multando. E esse trabalho, eu nunca me senti muito valorizado ali. Nunca, mas fiz. Eu fiz porque eu tava borreado com outro trabalho, sabe? Porque também não tem só esse tipo de trabalho pra fazer, já começa por aí. Mas eu sempre gostei da vertente mais autônoma. Eu não gosto de dar muita satisfação, sabe? Eu sou um cara meio complicado assim de se lidar em relação ao trabalho. Até porque eu sou o cara que se não tiver feito e bem feito, irmão, eu vou ficar lá até ficar bem feito. Não tem jeito, entendeu? E esse trabalho de caixote era um trabalho que tá meio que foda-se, entendeu? Faz do jeito que der, a hora que der, entre aspas, tem uma margem pra você trabalhar de horário, sabe? E tem determinados dias que tem greves e tudo mais, e foda-se, entendeu? Tem que ser como o cara lá fala, e é isso. Ele me dava uma margem para trabalhar, de hora, e me dava um X valor por mês. Só que esse X valor por mês eu nunca achei tão legal. E sempre foi difícil trocar ideia com ele em relação a valores, porque é um cara muquirana pra caralho. E, cara, eu nunca me senti valorizado ali. Fiquei ali um ano e meio, um ano e alguma coisa, mais ou menos. Sempre ganhei, bota aí, um salário e meio, entendeu? E eu sabia que, que aquele trabalho ali, se fosse a parte, se fosse eu sem a internet dele, eu ia ganhar 2, 3 salários ali, entendeu? Porque é o que o pessoal ganha na rua. Mas um salário e meio pra mim me deixava cômodo, pagava minhas contas e dava pra viver a vida, sabe? Tanto que eu viajei, curti com a sua mãe e tudo mais, mas não era o suficiente. Era só pra literalmente passar o tempo e ver se eu botava a cabeça no lugar. E foi dito e feito. Chegou um dia que eu me apurriei, agradeci ele e tudo mais, e eu ganhava um salário e meio. Aí passou um mês e meio,
voltei para as entregas e comecei esse curso das massagens, porque eu quero outra área de atuação, né? Quero uma área que eu me identifique mais. E realmente, lidar com pessoas é o que eu me identifico mais. Não posso correr disso mais. Eu tô com 31 anos, tenho que tomar essa vergonha na cara. Tenho que me dar essa autovalorização. Parar de trabalhar para os outros, enriquecer os outros e começar a trabalhar para mim, ganhando um certo conhecimento e praticando o que eu gosto, certo? Então eu saí desse trabalho dos caixotes, 1 mês e meio, aí indiquei um amigo. Um amigo veio falar comigo pessoalmente por telefone, aqui de Portugal, ele é brasileiro. Eu falei, pô, irmão, tem um cara dos caixotes, tem que ir lá, posso te indicar ele. Mas aí você fala que foi eu que indiquei e você pede o valor que você quiser. O justo, por exemplo, o salário mínimo hoje é 900 conto. Na época era 800 e alguma coisa. Não, era 870, agora tá 920, acho. Isso. Então eu ganhava 1,5. Aí esse amigo, ele entrou pro bagulho dos caixotes, fez o teste lá de um dia. Comigo o cara nem fez teste, já foi direto. Eu tive uma certa facilidade para fazer, porque eu já conhecia Lisboa e tudo mais. Então esse amigo fez um teste de um dia e pediu, me dá 1,800, 1,900. O cara nem questionou, tá ligado? Eu fiquei bolado com isso. Aí eles negociaram tudo mais, e esse amigo ele ganha 2 salários. Literalmente 2 salários. Ele ganha 1,800 porrada. Por mais que isso, 1,900 porrada, algo assim. Entendeu? E ele não questionou. E na época que eu falei com ele de aumentar o meu valor, o preço que ele ia me pagar por mês, ele sempre dava um caô, falava que estava apertado, que cliente tal ia parar de fazer, não sei o que lá, só que eu nunca parava. Eu sempre fui postergando. E ficamos no elas por elas, aquele sinal que ele me pagava todo mês. Dava pra me manter e pagar as contas e sobrava um pouco de dinheiro, então fui cagando pra isso. Só que, porra, foi chato, porque eu saí sendo o melhor do que eu fazia, sendo o cara que resolvia os problemas quando tava ali, muitas das vezes até sem ele saber, entendeu? Treinei pessoas que ele pediu pra treinar, pra fazer minha rota e as outras rotas, porque eles fazem por rotas aqui, e nunca me senti valorizado, nunca ganhei mais, sabe? Mas na verdade eu fiz por mim, sabe? Pra ter aquela cabeça tranquila, aquela cabeça leve, e saber que eu sou um puta profissional, sabe? Tipo, não tem reclamação, cara. Pelo contrário, os clientes, na hora de falar com ele, não reclamavam de mim. Reclamavam de um serviço que não foi bem feito da prefeitura. Que a coleta não passou naquele dia, mas aí não é culpa minha, sabe? É caô dos outros. Pelo contrário, ele chegava em mim pra pedir, pô, você pode fazer mais prédios, ou você pode fazer também esse serviço de limpeza em outros em assoalhos, porque a pessoa que não tá fazendo direito, sei lá, sempre vinha em mim, sacou? Sempre fui assim, bom nesses diálogos, tanto em inglês quanto em português, os gringos também, mesma merda, e é isso. E eu nunca me senti valorizado, só pra você focar isso. Eu nunca me senti valorizado fazendo um puta trabalho foda pra, entre aspas, quem não merecia, entendeu? É meu tempo, minha dedicação, e nunca reconheceu isso. E quando eu indiquei um amigo, não que o amigo lá faça menos que eu, ou até mais que eu, não isso. Até porque eu não sei, eu não tô checando, não tô verificando. Mas esse amigo, ele foi mais valorizado do que eu que era da casa, entendeu? Isso é chato, isso é ruim, isso é horrível. Mas também o erro foi meu. O erro foi do cara por não reconhecer, entendeu? Se ele chegasse pra mim e falasse, pô, em vez de um salário e meio, eu vou te pagar 2,5. Só pra tu ficar aí comigo, entendeu? Fica despreocupado e tal, eu sei que tu tá meio contente e tudo mais, mas vou te pagar 1,5, vou te pagar 2,5 salários e já era, entendeu? Mas não, ele preferiu trazer um cara da rua, passar por reclamações de clientes, entendeu? Porque eu sei que teve várias reclamações, depois esse próprio amigo falou pra mim que teve diversas reclamações, porque eu saí de alguns prédios, só eu fazia tais tipos de serviços, em tais horários, sacou? E outros 500. Mas é isso. A autovalorização, se você não se der, quem está trabalhando contigo às vezes não vai dar. Quem você está na empresa ou num lugar há muito tempo também não vai dar, entendeu? Familiar quase nunca vai te dar valorização. E as pessoas que você mais conhece, mais você é apegado, menos entre aspas vão te ajudar nesse sentido. Porque a autovalorização tem que vir de você. Ainda mais se for em relação a serviço prestado. Se for para serviço prestado, cara, se você não tiver excelência, amor e carinho pelo que você faz, você pode até não ter amor e carinho. Mas se você não tiver excelência no que você faz, esquece. Luísa, põe na sua cabeça. Põe na sua cabeça. Teu pai te falando. Você tem que se valorizar e valorizar o que você faz. Ninguém vai valorizar por você. Nem eu, nem sua mãe, ninguém mesmo, entendeu? Você tem que ter consciência do que está fazendo, fazer com excelência e bola pra frente. Porque uma hora, cara, em determinado período, essa coisa vai virar para mais, entendeu? Ou para menos.
E se você tiver essa valorização na sua cabeça, saber que você é foda no que você está fazendo, é sucesso. É literalmente a fórmula do sucesso. A consistência de um serviço bem feito, feito com consciência. Tá bom? É isso. Falei pra caramba, deu 20 e tal minutos aqui, quase meia hora falando, mas é isso. Autovalorização. Esse vídeo é sobre isso. Quero que você tenha emprenhado isso em você, desde pequeno. O meu pai me ensinou uma coisa desde pequeno, que eu nunca esqueci, que meu irmão também aprendeu, e que minha mãe me vivia dizendo isso quando meu pai não estava presente. Se você fizer uma coisa errada, você vai fazer mais de uma vez. 2, 3, 4, por aí vai. Mas se você fizer certo, você só vai fazer uma vez. A escolha é sua. Você vai querer ficar repetindo o erro ou você vai fazer com excelência? Entendeu? Pega essa visão aí. Um beijo pra vocês e se cuida, Luísa. Até o próximo vídeo.